Paz a todos nessa manhã, estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé para mais um culto da família, que Deus te abençoe. Estamos online em todos os nossos canais, Facebook, Instagram e YouTube, e você pode participar conosco. Que bom que você está conectado e nós queremos te abrir esse canal para que você se comunique conosco, está aí os nossos canais de comunicação. E você pode mandar um pedido de oração, você pode contar um testemunho, e nós estamos aí de coração aberto para te responder e abençoar a tua vida. Também numa manhã como essa, você pode com liberdade no teu coração e com alegria contribuir. Temos aqui também os nossos canais que você pode fazer a tua contribuição, fazendo que Deus abençoa, aquele que contribui com alegria daquilo que Deus já lhe alcançou. Você separa algo de coração ao Senhor, sabendo que quando faz isso, Ele aumenta as tuas quantidades de semente e aumenta também a tua colheita. E Deus tem sido bom para conosco e nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, porque Ele sabe do que necessitamos e Ele supre todas as nossas necessidades. Isso também alcança a tua vida e a tua família nesta manhã. Antes de entrarmos no louvor e termos um momento de adoração ao Senhor, vamos orar, pedindo que a graça e a unção do Espírito Santo nos conduzam nessa manhã de louvor, de adoração e também da palavra, que a palavra fale conosco, em que realmente o Espírito Santo revele ainda mais essa obra maravilhosa que Jesus Cristo tem realizado em cada um de nós. Senhor, muito obrigado por essa manhã na Tua presença, nós te agradecemos por tudo que Tu estás fazendo. Somos gratos e bendizemos a Ti com o nosso coração, te agradecendo pela nossa salvação e por tudo que Tu tens feito por nós. Sabendo que Tu és Deus bom, maravilhoso, que não há outro além de Ti, nos aproximamos pela fé nessa manhã, crendo no Teu sangue que nos limpa e purifica de todo pecado e nos dá livre acesso à Tua presença. E temos comunhão contigo. E te agradecemos porque Tu ouve a nossa oração. E te agradecemos porque Tu responde a oração. Senhor, fala conosco nessa manhã. Usa os Teus louvores para amolecer o nosso coração. Usa a Tua palavra para transformar nossa vida. Fala conosco para a Tua própria glória. Faz isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos a um momento de louvor e adoração. E já voltamos com a palavra de Deus.
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, poder do Senhor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Diga isso. mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Nome, nome de mais uma vez. Jesus. Vamos adorar a Deus. Poderoso esse nome Você que nos é, acompanha em casa, poderoso levante esse tua voz. nome é, Levante tua voz aos céus. nome de Anjos ministram sobre nós. Céus abertos, Espírito Santo se derrama sobre nós. Poderoso esse nome Poderoso, poderoso, poderoso. mais forte que Mais forte. tudo é. Reina, Poderoso esse governa, nome é, se manifesta. nome Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. És invencível, Inigualável. inigualável, Acima, hoje pra acima, acima de todo nome, de todo trono, de todo principado, de toda potestade. Teu é o reino, tu é a glória. e acima de todo nome.
Bom é louvarmos ao Senhor e estarmos na sua presença, né? A palavra deixa claro lá em Salmo 190, todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu quero trabalhar sobre um texto de Salmos hoje com vocês, Salmo 103, um salmo bastante conhecido, com algumas coisas muito importantes para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus e também para o nosso coração. Se nós formos perguntar para as pessoas na igreja qual é o livro que elas mais leem, a imensa maioria das pessoas vai dizer Salmos. Se você abordar pessoas na rua e perguntar, você lê algum livro da Bíblia? As pessoas, a imensa maioria vai dizer Salmos. Mas por que essa tendência nossa de gostarmos tanto dos Salmos? Porque os Salmos, eles têm algumas características importantes. É um livro com linguagem poética. Normalmente, a imensa maioria dos seres humanos gosta de poesia. E não só a poesia, mas é uma poesia que fala das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e isso traz uma conexão muito forte do ponto de vista das nossas emoções com esse texto. O texto também ele nos aproxima porque tem muitas linguagens figuradas cotidianas que nós conhecemos. Apesar de ter sido escrito, né, em grande parte anterior e posterior ao reino de Davi, e vários salmos de Davi estão aqui, então é um livro antigo, é um livro da antiguidade, mas nos fala à alma, nos fala ao coração e também aos pensamentos, nos fala à nossa mente, por causa dessa aproximação das emoções. Todas as emoções dos seres humanos estão relatadas nos Salmos. E isso nos aproxima. Mais do que isso, há uma linguagem muito cotidiana em muitos aspectos. E essa linguagem figurada, ela muitas vezes nos pega no coração e nos faz refletir sobre a vida, sobre nós mesmos e a nossa relação com Deus. É extremamente importante. É óbvio que na linguagem figurada, né, nós temos que tomar cuidado ao interpretarmos, porque existem textos que são relativamente figurativos, que expressam uma linha de pensamento, e é uma poesia, e nós temos que prestar atenção na sequência das palavras e valorizarmos cada frase, cada palavra, para que realmente ela faça a sequência. Tem sequências paralelas, tem sequências que seguem uma ordem lógica de pensamento, e todas elas levam a glorificar a Deus e também aproximar o ser humano desse Deus maravilhoso. Veja, por ser um livro antigo, mostra o grau de complexidade e de sabedoria que esses homens que estavam aqui escrevendo esse livro de Salmos, eles tinham de comunhão com Deus. E o quanto de Deus eles conheciam, enquanto também eles mesmos se conheciam. E isso é importante para que o texto trabalhe em nós. Hoje nós temos uma grande vantagem quando lemos os Salmos. Por quê? Porque nós já conhecemos a revelação de Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Nós já conhecemos a revelação dele como Redentor, como Senhor, como Salvador. Então, quando lemos Salmos, nós diretamente vamos centralizar na pessoa de Cristo. Nós vamos saber quem Jesus é e nós vamos ter noção exata quando se refere a Cristo. Nós vamos ter noção exata do que se refere ao que é perdão de pecados, ao que é redenção, ao que é boas novas do Evangelho, ao que é fé. Essencialmente, os Salmos é poética. É uma descrição poética da fé, da vida de Deus. Óbvio, temos que tomar cuidado com alguns textos, como diz, com ódio consumado os odeio, né? Veja, em Cristo nós sabemos que nós não podemos odiar absolutamente ninguém, nenhuma pessoa, mas sim devemos odiar os pecados que tenazmente nos assediam e lutar contra eles com ódio consumado, aí sim, né, lutar contra aquilo que tenta nos prejudicar em nós mesmos, no nosso coração, que são os nossos pecados. E óbvio, é uma linguagem maravilhosa de se ler, e nos aproxima muito de Deus, e nos aproxima muito do texto, e é através desse texto que nós, definitivamente, nos dias de hoje, temos capacidade de conhecer a Deus, porque Ele se revela e o Espírito Santo trabalha em nós. Ele é tão interessante que Ele pega as nossas emoções e nos faz pensar, e às vezes nos pega os pensamentos e nos faz refletir com o coração. Por horas é que nem quando Pedro está discursando,
e as pessoas ouviram o primeiro discurso de Pedro, ele compungiu o coração e as pessoas perguntaram: o que faremos? Por ora é igual Bereia, né? Pega os nossos pensamentos, vamos aguardar, vamos refletir melhor sobre o texto e depois aquilo que estiver correto em nosso coração, de acordo com a doutrina sadia, nós vamos conversar contigo, Paulo. Então é um texto que trabalha tanto as nossas emoções quanto os nossos pensamentos, nos aproximando de Deus, e é o que se cumpre a palavra, né? É uma palavra de Deus viva e eficaz. Quis só fazer essa introdução para que a gente, quando se aproximar de um texto de Salmo, a gente tenha essa visão. E é importante para entender o que também está escrito em muitos, né, desses 150 capítulos de um livro maravilhoso. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e que te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vamos parar aqui no 18 e vamos ler a sequência que está aqui, e ela é maravilhosa. Fala de um Deus maravilhoso e de nós, seres humanos, mostrando algumas características nossas e das ações de Deus para conosco e como nós devemos nos comportar diante de Deus. E ele já começa deixando bem claro como devemos nos comportar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Extremamente importante a gente ter essa noção de ser grato a Deus, de ser agradecido a Ele, de louvá-lo, bendizê-lo por tudo que Ele é, pela sua pessoa, pela sua glória, pela sua majestade. Por isso é importante ler os Salmos, né? Vestido em glória e majestade. Não é que ele use uma roupa, mas a sua própria roupa é a glória manifesta, a sua majestade manifesta. Ele não usa roupas como nós, Deus, né? Em Cristo vai estar possivelmente vestido com um manto branco, como nós vemos em Apocalipse, a forma como ele vai estar vestido. Se bem que lá também tem uma figura de linguagem maravilhosa, por isso que a Bíblia ela é tão rica nesses aspectos, e quanto mais gastamos tempo com ela, mais nós vemos a grandiosidade e da sabedoria, da altura, do comprimento, da largura e da profundidade do conhecimento de Deus. Ao bendizermos a Deus, nós nos colocamos numa posição de culto, nós colocamos numa posição de adorador, nós colocamos numa posição de submissão, nos colocamos numa posição de humildade diante de Deus, reconhecendo Ele em nossos caminhos, reconhecendo a sua ação direta em nossas vidas, mas também reconhecendo em nossa alma, em nosso interior. Bendize, ó minha alma, isto é, há uma ação direta de Deus no nosso interior, fazendo com que o seu Espírito, que habita em nós, nos conduza a salmos, hinos, cânticos de louvor e adoração e gratidão a esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque Ele é Deus de toda boa dádiva e todo dom perfeito.
Ele é um Deus que provê tudo que nos é necessário, boas dádivas, mas provê tudo que nos é essencial para a vida nesse mundo e vida eterna, isto é, a salvação em Cristo Jesus. Bendize a minha alma o Senhor, ele repete, veja que é uma estrutura, né? Algumas pessoas dizem que, porque o texto é traduzido, se perdeu. Sim, em poesia, quando você traduz um texto do hebraico para o português, para a língua portuguesa, ou do grego para a língua portuguesa, você tem uma perda do sentido da palavra, né? Se você traduzir uma poesia da língua portuguesa para o inglês, você perde aquela questão básica da sonoridade, da métrica, você pode perder isso, mas o sentido do texto principal não se perde. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo nos deu a capacidade, nos habilitou a traduzir em palavras com o mesmo sentido aquilo que estava no original. Portanto, pode ler a tua Bíblia em revista Almeida e atualizada. Você pode ler na NAA, Nova Almeida atualizada, com toda a alegria do teu coração, sabendo que você realmente está tocando nas palavras de Deus. Bendize ao meu Senhor, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E aí, qual é hoje, né? Em Cristo nós sabemos qual é o maior benefício de todos. O fato de ter sido chamado à salvação, esse é o maior de todos os benefícios, e o texto vai trabalhar muito bem essa questão da separação que há quando você é chamado à salvação e do perdão dos teus pecados que ocorre em Cristo. E aí começa a descrever como é que Deus nos trata, como é que Deus relaciona-se conosco, o que Ele faz por nós, né? Porque a gente não pode esquecer do que Ele fez por nós, e aí é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Uma das maiores características do ministério de Jesus Cristo é que Ele anunciava perdão de pecados e Ele curava aos enfermos. Curava os oprimidos do diabo em suas almas e curava também as pessoas que estavam sofrendo de enfermidades. E aí você tem, vendo e lendo o Novo Testamento e conhecendo a obra de Cristo, quando você lê esse versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, imediatamente você tem uma gratidão direta por aquilo que Cristo fez por ti na cruz ao morrer, para perdoar definitivamente teus pecados e realmente te tirar da lei do pecado e da morte e te colocar na lei do Espírito e da vida. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Veja, ao ler esse texto, tendo Cristo diante dos nossos olhos, você imediatamente vai lembrar do texto de João no capítulo 11, que vai falar que aquele que morre, que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. É Ele quem vai nos redimir da cova, Ele quem vai nos tirar da morte e vai nos coroar com a sua graça eterna e com esta misericórdia de ter sido chamado à salvação, de ter sido salvo, não por méritos qualquer coisa nossa, mas porque Ele nos chamou a essa salvação e Ele efetuou essa maravilha, graça maravilhosa, graça que não merecíamos, mas mesmo assim, com o seu amor derramado sobre nós, nos alcançou essa graça salvadora e essa maravilhosa misericórdia. Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aqui também mostra que ao longo prazo Deus vai cuidar de nós, e voltamos ao texto, né, que diz todo dom perfeito, né, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é bom, Deus se organiza em nos alcançar. Buscar primeiro o reino de Deus. E as coisas que necessitamos, comida e alimento, e todas as coisas que Deus sabe que precisamos para viver na face da terra, Ele provém. Deus de toda boa providência. E também aqui, de sorte que a sua mocidade renova como a águia, e aqui o texto bastante figurado, mas o que acontece é que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam em nós, e renova-se a fé, para que naquele dia possamos viver para o inteiro agrado de Deus, como se fôssemos jovens. Óbvio, não está falando que uma pessoa idosa vai voltar a ser jovem, não é isso que o texto está dizendo, mas está dizendo que o Espírito Santo vai renovar a fé em nosso coração, e nós vamos ter atitudes diante de Deus,
onde vamos bendizê-lo com a nossa alma, lembrar dos seus benefícios e estarmos gratos por tudo que Ele tem feito e por aquele dia que vamos enfrentar renovados, alegres e contentes, porque as suas misericórdias já se renovam a cada dia. Do versículo 6 em diante, a gente tem uma relação direta com o que Deus fez com o povo de Israel e com Moisés na antiga aliança. E veja, o Salmo de Davi, aqui 103, foi escrito debaixo da antiga aliança. Por isso que, louvado seja Deus, porque hoje é o melhor dia para viver, o dia de hoje, porque hoje nós conhecemos Jesus Cristo, estamos debaixo de uma nova aliança no seu sangue, no seu corpo, e podemos ver a grandiosidade da antiga aliança e contemplar a beleza e a santidade de Deus nessa nova aliança no seu Filho. Versículo 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Veja, Deus viu a opressão do povo de Israel no Egito e os arrancou de lá com um braço forte. O Senhor julga os oprimidos, isso é, Ele cuida de organizar para que esta opressão seja removida. E o que mais nos oprime, nós sabemos no dia de hoje o que mais nos oprime são os nossos pecados. Enquanto não confessamos os nossos pecados e abandonamos eles, nós sofremos, nós somos opressos, porque a culpa e a condenação machucam o nosso coração, mas quando a justiça de Deus se manifesta em nós, através do Evangelho, as boas novas de perdão de pecados, aí nós contemplamos a Deus e sabemos que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e isso é tão maravilhoso, porque essa justiça julga os oprimidos, isso é, ela faz com que não haja condenação e sim haja completo perdão e completa comunhão com Deus. E aí volta de novo, no versículo 6 tu tem o Senhor faz justiça, e aí no versículo 8 você tem o Senhor é misericordioso e compassivo, longâmino e assaz benigno. Quão maravilhoso é esse texto se nós estivéssemos pensando no povo de Israel, na antiga aliança, quanto Deus foi misericordioso. Quanto Deus foi com eles compassivo. Quanto Deus foi com eles longâmino e assaz benigno. Quanto Deus suportou. E Paulo também diz isso, que Deus tem sido dessa forma até o dia de hoje, porque Ele tem suportado os nossos erros também. Ele tem sido misericordioso, Deus tem sido compassivo, Deus tem sido longâmino, Deus tem se mostrado assaz benigno até o dia de hoje, e o será até o último dia na face da terra. E para aqueles que estão debaixo da nova aliança, essa misericórdia, essa longanimidade, essa benignidade, ela vai acompanhar por toda a eternidade. E o próprio texto vai falar isso na sequência. E uma das coisas mais interessantes, se na antiga aliança, Davi aqui revela, versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se na antiga aliança era assim já, pela fé, na nova aliança, também pela fé, muito mais maravilhosa. Porque verdadeiramente Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso se manifesta em Jesus de uma forma maravilhosa, porque se você for pensar a quantidade de erros que você cometeu antes da fé, e a quantidade de erros que você cometeu depois da fé, e Deus não te tratou e não te castigou por nenhum deles. Óbvio, algum deles você sofreu consequências por causa das decisões erradas, mas Deus não te condenou, nem te afastou da graça salvadora, nem retirou essa graça salvadora, Ele nem faz isso. Ele é maravilhoso, Ele é assaz benigno, Ele é compassivo, Ele é longâmino, Ele não nos retribui os erros, mas Ele colocou o seu Filho na cruz, para pagar pelos nossos erros. Ele jogou sobre o seu Filho na cruz, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Jogou sobre o seu Filho na cruz toda e qualquer maldição. Jogou sobre o seu Filho na cruz todos os pecados, os externos manifestos e os internos escondidos. Tudo isso só tem uma solução, a única solução para os teus pecados e para a culpa é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não há outro que possa perdoar teus pecados e teus erros.
No versículo 11 mostra como a gente pode tentar de alguma forma quantificar, que é impossível, mas o texto nos leva a refletir. Versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Se você olhar para o céu, você vai ver durante o dia um céu azul e nuvens. Alguns salmos dizem que Deus cavalga com as suas carruagens nas nuvens. Óbvio, né, que ele não faz isso no sentido literal, mas nos faz ser gratos, porque quando Deus traz as nuvens, Ele também traz a chuva que rega a terra, que é boa, e a terra boa que Deus nos dá, produz seus frutos e nos sustenta com seus alimentos. Por isso, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, no versículo 12. Veja, mostra que realmente quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele joga para trás de si, e ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, ficaremos alvos como a neve. Por quê? Porque a sua palavra diz assim, e a sua justiça manifesta no Evangelho em seu Filho Jesus, assim afirma. Pois uma vez Jesus Cristo tendo autoridade sobre os céus e a terra para perdoar pecados, uma vez que Ele declara perdão de pecados sobre nós, verdadeiramente estamos livres. Verdadeiramente estamos em comunhão com Ele. Por isso que em Hebreus diz que o novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo e pelo seu sangue. Essa é a única forma de termos acesso pela fé diante de Deus. É assim que chegamos em Deus, porque Jesus mesmo disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não passar por mim, isto é, tem que passar pela obra da cruz, tem que estar na nova aliança no seu corpo e no seu sangue. E aí mostra também as características desse Deus maravilhoso, que perdoa os nossos pecados, que faz a justiça, que ajuda os oprimidos, que os livra de toda condenação, mostra que Deus é misericordioso, mas daí no versículo 13 nos fala de uma coisa muito próxima. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E isso é importante para nós, porque o que acontece é que quando nós temos esse relacionamento que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a ter com Deus, Abba Pai, Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás nos céus. Veja que nos aproxima de Deus, tira completamente barreiras e nos impede de associar o relacionamento do nosso Pai terreno, porque muitos homens não compreenderam a sua tarefa maravilhosa e gloriosa de ser pai, e trataram seus filhos de forma errada, e assim não tiveram com eles um relacionamento adequado. Mas esse texto nos leva a ver um Pai celestial, eterno e maravilhoso, que jamais erra, que jamais desampara, que é misericordioso, que é compassivo, que é longânimo, assaz benigno, e mais do que nunca, é um Pai que se compadece de nós. E nós vemos quantas vezes o texto no Novo Testamento diz que Jesus compadecido, que se compadeceu, que Ele em seu coração foi movido a fazer algo para ajudar, para abençoar, para curar, para libertar nós seres humanos de todas as trevas e de todo o mal. Jesus Cristo até certa feita repreende seus discípulos, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Esses demônios, eles estão completamente derrotados, porque eu estou aqui. A autoridade de Cristo foi delegada à igreja, da igreja foi delegada a todos os cristãos. E em Cristo temos um relacionamento diretamente. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e as armas do diabo não prevalecem contra nós, porque são todas elas destruídas, os seus dardos inflamados do maligno são destruídos pela fé em Cristo. E temos lá em Efésios capítulo 6, toda a armadura de Deus para lutarmos a batalha espiritual que devemos lutar na face da terra, sabendo que o nosso inimigo é o diabo e sabendo que o nosso inimigo são os nossos pecados, os nossos maus pensamentos, nossas más inclinações, mas todas elas em Cristo nós podemos fazer morrer nossa natureza terrena, para termos cada vez mais comunhão, alegria e paz com esse Deus
Maravilhoso. Por isso que, mesmo que tenhamos lutas e dificuldades, Deus se compadece de nós, como filhos amados, e cuida de nós. E mais importante de tudo, versículo 14, é maravilhoso, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por quê? Porque Ele nos formou do pó da terra. E por isso que quando morremos, o texto deixa bem claro, do pó viemos, ao pó retornamos. Isso é, nascemos da terra. Adamá, da terra, Adão. Né? E saindo da terra, voltamos à terra. Iniciando pelo pó, terminamos com o pó, e Ele sabe que a nossa estrutura é frágil, Ele sabe que somos limitados, Ele sabe que somos finitos, Ele sabe que vamos morrer. Por isso, em Cristo, em seu Filho, Ele providenciou solução para todos os problemas dos seres humanos na face da terra. Por isso que Ele é o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E aí reflete como o homem é. Quanto ao homem, os seus dias são como da relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, isto é, sopra sobre ela o tempo, passa-se o tempo, desaparece. E não conhecerá daí em diante seu lugar, isto é, na morte não há planos, na morte não há pensamentos, mas em vida bendizemos ao Senhor, porque uma vez entrando na morte, não permaneceremos na morte, pois assim como Ele venceu a morte, nós venceremos em Cristo, e Ele nos dará a sua vida, e uma vida eterna. Então veja, ainda que o homem seja finito, ainda que a sua vida seja transitória na face da terra, em Cristo nós somos filhos de Deus, e temos a vida eterna, com a nossa identidade totalmente preservada, pois foi Deus quem nos formou do pó da terra, a sua imagem e semelhança, e cada um de nós terá preservada a sua identidade. Não a identidade que recebemos dos nossos pais, com o nosso RG e CPF ali quando nascemos, mas a identidade de Cristo. Filhos do Deus vivo, não nascidos da vontade da carne, mas não nascidos da vontade do homem, mas nascidos diretamente da água e do Espírito Santo de Deus. Isso é, o Espírito soprou sobre nós, nos convenceu dos pecados, do juízo, da justiça, e nós caímos de joelhos e clamamos por misericórdia. Deus nos alcança a misericórdia. E imediatamente o Espírito nos conduz ao batismo. E aí participamos da nova aliança, da vida com a igreja, da comunhão com os santos. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E aqui é uma promessa, guarde. Misericórdia de eternidade a eternidade. Uma vez em Cristo você tem vida eterna. É eterno. E nós devemos instruir e orientar nossos filhos para que também conheçam a Cristo e conheçam essa aliança, e devemos pedir a Deus, que é misericordioso, e foi misericordioso sobre a nossa geração, que estamos aqui diante de Deus testemunhando. Nós devemos clamar a Deus para que essa misericórdia que nos foi alcançada, porque quando eu era mais jovem, eu não queria ser pastor e nem queria estar na igreja. Não era isso que eu tinha de pensamento para a minha vida, não era isso que eu queria em meu coração. Mas louvado seja Deus e bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum benefício que Deus tocou o meu coração e transformou completamente meu pensar, meu agir, meu sentir, minhas intenções. E ao fazer isso, Ele me deu a sua vida e a sua misericórdia me conduz. E devemos pedir a Deus que Deus faça isso com a próxima geração, para que isso se estenda até o último dia, onde é o último ser humano nascer. Ali sim Deus estabelecerá o seu retorno, e os céus vão se abrir, e nós vamos ver Cristo face a face, e tudo será feito novo e eterno. Nunca mais passaremos por circunstâncias adversas, como passamos nos dias de hoje, e nunca mais haverá morte, e o diabo nunca mais terá qualquer tipo de poder ou autoridade. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, no 18, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus, no capítulo 7, aquele que ouve minhas palavras e a pratica, constrói a sua casa sobre a rocha.
Veja como é maravilhoso ler os Salmos, tendo como vida Jesus Cristo, estando na nova aliança, conhecendo o que Jesus fez, conhecendo o que Jesus falou, está tudo escrito. A única forma de conhecer Deus é lendo a Bíblia, não existe outra forma de conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus abstratamente nos teus pensamentos, você precisa de um alicerce. O alicerce está aqui: lâmpada para os meus olhos e luz para o meu caminho é a tua palavra. E a bênção de Deus é tão maravilhosa que quando lemos esse texto, o nosso coração começa a se encher de alegria. E quando vamos para esse texto, o Espírito Santo começa a navegar conosco pela palavra de Deus, relembrando de textos, outros salmos, né? Se nós perguntarmos para qualquer um que nos assiste, é mais fácil ler Ezequiel ou ler Salmos. Todo mundo vai dizer que é Salmos, exatamente por isso, porque traz essa proximidade com Deus, traz essa proximidade do que nós somos, do que sentimos, do que pensamos, do que vivemos. E aqui também mostra a solução: fé. É necessário ter fé para bendizer ao Senhor. É necessário crer que Ele tem o melhor para que você diga: não se esqueça de nada do que Deus já fez. É necessário crer que Deus é justo. É necessário crer que Deus é fiel, que Deus não desampara, que Deus nos trata como filhos, que Ele cumpre a sua palavra, que Ele nos guarda. Na verdade, o Antigo e o Novo Testamento são um livro da fé revelada em Cristo Jesus. Leia. O convite é feito para que você gaste tempo lendo a palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais ela vai transformar tuas emoções, mais ela vai transformar teus pensamentos, mais ela vai te aproximar do que Deus tem para a tua vida, e mais ela vai te aproximar das outras pessoas. Porque uma vez que você reconhece os teus limites, as tuas limitações, as tuas fraquezas, as tuas dificuldades, você pode pedir ajuda a quem pode te ajudar, e você tem irmãos e irmãs que são pessoas na igreja, no teu convívio, que podem te ajudar, que podem ler a palavra contigo, que podem orar contigo, que podem te abençoar. E é por isso que é tão importante nós termos isso em comunhão individual e em comunhão na igreja, para que todos juntos possamos bendizer com nossas almas, em espírito e em verdade, ao Senhor, e ao seu santo nome render honra, glória e majestade, e sermos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Que Deus abençoe a tua casa nessa manhã. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Que Deus abençoe o teu coração. Alguns Deus pega pelo pensamento, alguns Deus pega pelas emoções, mas as duas coisas convergem para a palavra. E o Espírito Santo trabalha para que esta palavra, quer seja por emoções ou por pensamentos, ela seja viva e eficaz. E nos conduza dia após dia pela fé, de glória em glória pela fé, renovando a nossa alegria e nossa esperança, pois a eternidade nos aguarda. Hoje, nós estamos já desfrutando de comunhão com um Deus maravilhoso. De certa forma, parcial, pois não vemos a Jesus Cristo face a face. Mas o Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus e que estamos com a eternidade às portas. Deixa eu orar por ti, pela tua vida, pela tua família e te abençoar com um texto tão maravilhoso como esse. Senhor, nós te bendizemos. Bendizemos com o nosso coração e te agradecemos por tudo que tu tens feito. Por cada benefício que tu nos alcançou. Te agradecemos pela salvação, Senhor, que perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Te agradecemos pelo Teu Espírito que habita em nós e nos conduz dia após dia diante de Ti, revelando ainda mais a Tua pessoa e a Tua palavra. Te agradecemos pela Tua palavra que conduz a nossa vida e é o alicerce da nossa alma e é o fundamento das nossas decisões, é o fundamento das nossas intenções. O que nós te pedimos, Senhor, é que cada vez mais o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, revelando ainda mais a Tua palavra e dando a nós cada vez mais da Tua vida, para que o diabo e seus demônios cada vez mais sejam derrotados em toda e qualquer circunstância, e que para onde passarmos, Senhor, o Teu aroma,
o teu perfume, a tua vida se manifeste em bênção para outras pessoas. Cuida de cada um de nós. Abençoa cada um que está conosco nessa manhã. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Salmos. Gaste tempo com eles. Sempre quando ler os salmos, tenha o coração voltado por aquilo que Cristo revelou em todos os textos do Novo Testamento. Para aquilo que Jesus Cristo ensinou. Pois Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Toda a palavra de Deus aponta, converge, se dirige, centraliza em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Mande uma mensagem, conte um testemunho, peça uma oração. Estamos aqui para te abençoar. Não se esqueça, participe também de todas as nossas programações online. Você tem várias atividades online. Segundas-feiras temos conversa de fé às 9h, temos culto online na quinta-feira, temos culto online sexta-feira, temos culto online domingo de manhã e assim Deus vai nos abençoando. E também, faça com o coração aberto, com liberalidade, como diz a própria palavra de Deus, que aquele que contribui, contribua com liberalidade. Faça isso também com o teu coração e com gratidão, não se esquecendo de bendizer ao Senhor e não se esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Paz a todos e que Deus te abençoe nesse dia. Nesta noite, amém? Aleluia! Você que está aqui nas palmas, em casa também, vamos juntos adorar ao nosso Deus, declarar a Ele. Entrai com ações de graça, com cantos e louvor, em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia. Entrai, entrai com ações, todos juntos nas palmas, com cantos e louvor, em sua presença, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre